Meu melhor amigo sempre foi um simp. Ele me dava o que eu queria porque me amava. Mas agora que ele tem namorada ele mudou e quando pedi para ele terminar com ela, ele me disse que não falaria mais comigo. Ele não vê que ela só está usando ele? Eu sinceramente não consigo entender como o mundo se tornou um lugar tão ingrato e cheio de pessoas que adoram inverter os papéis para me transformar em vilã. O Lucas é meu melhor amigo há 5 anos, e nossa conexão sempre foi algo puro, baseada em uma lealdade que ele fazia questão de demonstrar todos os dias. Ele era o que as pessoas hoje chamam de simp, mas eu sempre vi isso como a forma mais elevada de devoção que um homem pode ter por uma mulher que ele realmente valoriza. Durante todo esse tempo, eu fui o centro do universo dele, e ele parecia genuinamente feliz em ocupar esse cargo de provedor da minha felicidade cotidiana. Era um equilíbrio perfeito onde eu oferecia minha companhia, minha beleza e minha atenção. E ele retribuía garantindo que eu nunca passasse por nenhum estresse financeiro ou emocional. Sempre achei que os amigos de verdade são aqueles que estão dispostos a investir no seu bem-estar sem questionar, e o Lucas levava isso a sério. Ele pagava meu delivery pelo menos 3 vezes por semana. Mantinha minha assinatura da Netflix ativa e vira e mexe me mandava um pix de R$200 só porque eu dizia que estava num dia ruim. Na faculdade ele chegou a me prometer, olhando nos meus olhos, que faria qualquer coisa por mim porque me amava de um jeito que ninguém mais amara. Eu aceitei esse amor e permiti que ele demonstrasse sua gratidão por me ter por perto, afinal, é para isso que servem os laços profundos. Ele sabia o seu lugar na minha vida e eu sabia que podia contar com ele para absolutamente tudo, desde uma carona de madrugada até o pagamento de um boleto esquecido. Tudo estava caminhando perfeitamente bem até que aquela garota, a Camila, apareceu do nada e começou a se infiltrar na vida dele como um parasita silencioso. De uma hora para outra, a generosidade do Lucas, que era a base da nossa amizade, começou a apresentar falhas que eu nunca imaginei que veria. Os Pix espontâneos pararam de cair na minha conta e ele começou a demorar horas para responder minhas mensagens sobre as minhas necessidades básicas. Eu senti imediatamente que algo estava errado, como se uma energia negativa estivesse roubando a essência do meu melhor amigo e transformando-o em alguém egoísta. Era óbvio que ela estava manipulando a mente dele para que ele parasse de focar em quem realmente importa, que sou eu. O auge desse absurdo aconteceu quando meu aniversário estava chegando e eu, naturalmente, pedi para ele pagar o jantar comemorativo, como ele sempre fez desde que nos conhecemos. Em vez da confirmação imediata e do entusiasmo de sempre, ele teve a audácia de franzir a testa e dizer que não poderia arcar com os custos desta vez. Ele usou a desculpa esfarrapada de que precisava economizar para uma viagem com a Camila, o que soou como um tapa na minha cara. Como ele ousa tirar o que é meu por direito de 5 anos para gastar com uma pessoa que ele conhece há apenas alguns meses? Foi ali que percebi que a Camila não era apenas uma namorada, mas uma sequestradora de recursos e de tempo alheio. Eu não sou de ficar calada quando vejo alguém que amo sendo explorado dessa forma por uma interesseira de marca maior. A Camila é claramente o tipo de garota que fareja homens generosos para destruir seu patrimônio e suas amizades mais antigas e sólidas. Ela está drenando a conta bancária dele e fazendo com que ele se esqueça de quem esteve ao lado dele quando ele não era ninguém. O Lucas é uma vítima de um esquema de manipulação emocional onde ele acredita que está em um relacionamento, quando na verdade está apenas financiando a vida de uma estranha. Minha intuição nunca falha e eu sabia que precisava intervir para salvar o que restava da dignidade e do bolso do meu amigo. Tentei ter uma conversa séria e madura com ele, explicando ponto por ponto por que ele precisava terminar com ela o mais rápido possível. Disse a ele com toda a minha sinceridade, que aquela garota ia deixá-lo na miséria e que ele estava sendo cego para o óbvio. Eu esperava que ele me agradecesse por ser a única pessoa corajosa o suficiente para lhe dizer a verdade nua e crua. Afinal, uma amiga de verdade não assiste ao desastre de braços cruzados enquanto uma golpista assume o controle da situação. Eu agi por puro zelo e por um senso de justiça que ele parece ter perdido completamente desde que começou a sair com essa menina. Para minha surpresa e horror, o Lucas não reagiu com a gratidão que eu merecia, mas com uma frieza que me deixou em estado de choque absoluto. Ele me olhou com uma cara de nada, uma expressão vazia que eu nunca tinha visto naquele rosto que sempre me sorriu com adoração. Ele teve o descaramento de dizer que eu estava sendo irracional, e que as minhas exigências não faziam mais sentido na vida dele. Irracional? Eu sou a única pessoa que realmente se preocupa com o fato de ele estar jogando dinheiro fora com alguém que não tem história nenhuma com ele. A ingratidão dele foi como uma facada, provando que a lavagem cerebral da Camila já estava em um estágio avançado de destruição.
Eu tentei argumentar, lembrando de tudo que eu represento para ele e de como nossa dinâmica sempre funcionou sem problemas antes dessa interferência externa. No entanto, ele parecia estar sob um transe, repetindo frases prontas sobre limites e prioridades, que certamente foram ensinadas pela Camila nos momentos em que ela o afasta de mim. É desesperador ver um homem que era tão dedicado e correto se tornar essa sombra de pessoa, capaz de insultar a melhor amiga para defender uma interesseira. Eu só queria protegê-lo, mas ele preferiu acreditar nas mentiras de quem acabou de chegar e já quer sentar na janela. O clima ficou insuportável quando eu percebi que ele não estava brincando e que realmente pretendia colocar os desejos daquela garota acima das minhas necessidades. A sensação de traição é indescritível, pois eu investi anos cultivando essa lealdade para que ela fosse jogada no lixo por causa de um rostinho novo. Ele não consegue enxergar que, sem o meu suporte emocional e a minha presença, ele voltará a ser aquele cara sem brilho que ninguém notava. A Camila só o quer pelo que ele pode oferecer materialmente, e assim que o dinheiro acabar, ela vai descartá-lo como um objeto usado. Eu tentei avisar, mas a teimosia dele é maior do que o seu instinto de sobrevivência. No fim dessa discussão desastrosa, eu saí da casa dele sentindo-me a pessoa mais injustiçada do planeta. É incrível como as pessoas conseguem ser influenciadas a ponto de morder a mão que sempre as guiou e as acolheu com tanto carinho. Fui para casa chorando não por mim, mas pela tragédia que é ver um grande homem se perder por causa de uma manipulação tão barata e óbvia. O Lucas está cometendo o erro de trocar uma aliança eterna por um capricho passageiro, e o pior é que ele ainda acha que tem razão. A sociedade está tão perdida que agora querer que seu melhor amigo mantenha seus compromissos financeiros com você é visto como algo negativo. Comentários da história principal. Usuário Anônimo diz: a Beatriz fala do dinheiro do Lucas como se fosse o salário dela por um emprego que ela nunca teve. É bizarro como ela chama a namorada de interesseira enquanto admite que o cara pagava até a Netflix dela. Ela não é amiga, é uma despesa fixa que o Lucas finalmente decidiu cortar. Resposta da OP: eu sou uma prioridade histórica na vida dele, algo que essa Camila nunca vai entender com seu comportamento de aproveitadora. O que eu recebo é apenas a retribuição justa por 5 anos de uma amizade que deu sentido à existência dele. Usuário Anônimo 2 diz: a Camila pediu algum dinheiro ou é só a Beatriz projetando a própria exploração na outra? Parece que a ameaça da Camila é simplesmente existir e fazer o Lucas perceber que dinheiro pode ser usado em viagens, não em delivery de amiga folgada. Resposta da OP: ela não precisa pedir em voz alta porque a simples presença dela já sequestra os recursos que o Lucas sempre destinou a mim. É uma questão de território e direito adquirido, algo que vocês, mentes pequenas, não conseguem processar. Atualização 1. Já se passaram 4 dias desde que o Lucas teve aquele surto de ingratidão e as coisas só pioraram, porque ele parou completamente de atender minhas ligações. Como eu sou uma amiga que realmente se importa e não desiste das pessoas só porque elas estão temporariamente confusas, decidi que precisava de uma conversa presencial. Fui até o apartamento dele no final da tarde, sabendo que ele estaria lá porque vi o carro estacionado na frente do prédio. Eu esperava que o tempo de silêncio tivesse servido para ele cair em si e perceber o vazio enorme que a minha ausência causa. No entanto, o que encontrei foi uma versão ainda mais degradada do homem que eu conhecia. Quando ele finalmente abriu a porta, a primeira coisa que notei foi o desleixo total com a imagem que eu levei anos para construir para ele. Ele não estava usando aquele suéter de marca que eu escolhi pessoalmente no Natal passado e que o deixava com ar de homem bem-sucedido. Em vez disso, ele vestia um moletom barato, com um tecido de 5ª categoria, que a Camila provavelmente comprou em alguma promoção de supermercado. Foi um choque visual ver como ele se permitiu descer de nível tão rápido por influência de alguém sem qualquer senso estético. Tentei entrar no apartamento como sempre fiz, mas ele teve a audácia de bloquear a passagem com o próprio corpo. Eu tentei manter a calma e expliquei que estava em uma semana extremamente difícil e que precisava do nosso tradicional passeio de compras para desestressar. Meu cartão de crédito tinha sido recusado naquela manhã e eu precisava que ele resolvesse essa situação para mim, como um gesto de boa vontade para selar a paz. Afinal, as compras sempre foram o nosso momento de conexão, onde ele me via brilhar e sentia orgulho de poder proporcionar aquilo. Mas a reação dele foi algo que eu nunca vou esquecer, de tão cruel e desproporcional que sou ouvindo dele. Ele me olhou sem qualquer pingo de empatia e disse que eu deveria pedir dinheiro aos meus pais ou arrumar um segundo emprego. Fiquei em choque, paralisada diante daquela falta de consideração com a minha saúde mental e estabilidade financeira.
Eu disse a ele, com lágrimas nos olhos, que a Camila claramente estava fazendo uma lavagem cerebral agressiva para cortar todas as suas dependências reais e saudáveis. Ela quer isolá-lo de quem realmente o conhece para poder controlá-lo melhor e gastar cada centavo dele sem interferências. É o manual básico de uma manipuladora, e o Lucas estava caindo em cada armadilha como um patinho. Ele apenas suspirou, um som carregado de impaciência que me ofendeu profundamente, e disse que estava ocupado. O motivo da ocupação dele foi a gota d'água. Ele estava cozinhando o jantar para ela. O Lucas nunca, em 5 anos de amizade profunda, se prontificou a cozinhar uma refeição completa para mim, alegando sempre que não tinha talento para a cozinha. Agora, de repente, ele se tornou um chefe de cozinha para impressionar uma garota que não sabe nada sobre os gostos dele? Isso é uma traição aos nossos anos de convivência e uma prova de que ele está se perdendo por causa de uma estranha. Ele está se esforçando para agradar alguém que só está com ele pela novidade, enquanto ignora a pessoa que sempre esteve lá. Eu gritei que ele estava sendo patético e que aquela cena de homem doméstico não combinava com ele, mas ele nem se deu ao trabalho de se defender. Ele simplesmente começou a fechar a porta, dizendo que não queria discutir e que eu deveria respeitar o espaço dele com a namorada. Espaço dele? Aquele apartamento foi decorado com as minhas opiniões e eu passei mais tempo lá do que qualquer outra pessoa. Ver-me sendo expulsa do meu próprio refúgio emocional foi uma experiência traumática que eu nunca imaginei passar. A Camila conseguiu transformar o meu melhor amigo em um segurança de boate que barra a entrada da pessoa mais importante da vida dele. Fiquei do lado de fora, ouvindo o som da porta trancando e sentindo um vazio que se transformou em uma raiva legítima. Como ele pode ser tão cego a ponto de trocar uma vida de cumplicidade por um prato de comida feito para uma interesseira? Ele está jogando fora a única pessoa que realmente o entende e que sabe como lidar com as inseguranças dele. Eu sou a única que sabe que ele precisa ser guiado, e agora ele está seguindo a bússola quebrada de uma mulher que só quer o seu cartão de crédito. É uma humilhação pública que eu não mereço e que vou cobrar caro no futuro. Voltei para casa a pé porque ele nem se ofereceu para me dar o dinheiro do transporte, o que mostra o nível de mesquinharia que ele atingiu. Passei a noite inteira pensando em como as pessoas são facilmente corrompidas quando alguém sopra palavras doces em seus ouvidos. O Lucas está vivendo uma fantasia perigosa e eu sou a única que consegue ver o abismo que está diante dele. Ele acha que está sendo independente, mas na verdade está sendo domesticado por uma estranha que não tem um pingo de classe. A minha indignação é tamanha que eu mal consigo dormir, sentindo o peso dessa injustiça no meu peito. O que mais me dói é perceber que ele está sendo convencido de que eu sou o problema, quando eu sou a única solução para a vida medíocre que ele levava. Sem mim, ele volta a ser apenas um cara comum que usa moletons baratos e cozinha em casa para economizar centavos. Eu dava a ele o status de ser o protetor de uma mulher de alto nível, e ele simplesmente jogou esse privilégio no lixo. A Camila está transformando um príncipe em um plebeu e ele está agradecendo por isso. É uma inversão de valores tão grande que me sinto vivendo em um universo paralelo onde a lealdade não vale mais nada. Amanhã vou precisar dar um jeito de pagar minhas contas, mas a minha preocupação principal continua sendo o resgate do Lucas. Ele não pode continuar sob esse feitiço por muito mais tempo sem que as consequências sejam irreversíveis para o seu patrimônio. Eu vou continuar tentando, não por interesse, mas porque não suporto ver um patrimônio emocional de 5 anos ser destruído por uma oportunista. Ele pode tentar me afastar, mas o laço que temos é muito mais forte do que qualquer namorico de alguns meses. O Lucas ainda vai perceber que a Camila é apenas uma pedra no caminho, enquanto eu sou o destino final. Comentários da atualização 1. Usuário Anônimo diz: passeio de compras para desestressar com o dinheiro do amigo? Beatriz, você não quer um amigo, você quer um pai que não tem coragem de te dizer não. O Lucas finalmente acordou e percebeu que cozinhar para quem ele ama é muito melhor do que financiar seus luxos. Resposta da OP. Vocês falam como se o dinheiro fosse mais importante que o bem-estar emocional de uma amiga de longa data. O Lucas sempre teve prazer em me ver feliz, e o fato de ele ter parado de investir nisso só prova que ele está sendo manipulado por alguém que quer o orçamento todo para si. Usuário Anônimo 2 diz: aparecer na casa de alguém sem ser convidada para exigir dinheiro é o auge do comportamento predatório. O Lucas não está sendo domesticado, ele está apenas estabelecendo limites básicos que você deveria ter aprendido na infância. Deixe o cara ser feliz com a Camila. Resposta da OP. Não é sobre o dinheiro, é sobre a manutenção da hierarquia da nossa relação que foi estabelecida há anos. Se ele começa a dizer não para coisas básicas, ele está destruindo a base de confiança que nos mantinha unidos contra o resto do mundo.
Atualização 2. Já se passaram uma semana desde que fui humilhada na porta do apartamento do Lucas e a angústia de vê-lo se afundar naquela relação tóxica só aumentou. Como ele não respondia mais às minhas mensagens racionais, decidi que precisava de uma estratégia mais impactante para testar se ainda restava algum pingo de humanidade e preocupação naquele coração. Mandei um zap urgente dizendo que tive uma emergência médica gravíssima e que precisava de R$ 1.000 imediatamente para cobrir as despesas hospitalares. Eu sabia que se ele ainda fosse o homem que eu ajudei a moldar, ele viria correndo para o meu lado no mesmo instante. Foi um teste de lealdade necessário para entender em que nível de alienação ele se encontrava. Fiquei esperando por 2 horas, monitorando o celular a cada segundo, mas o silêncio dele era ensurdecedor e cortante. Comecei a imaginar que ele talvez estivesse sendo impedido pela Camila de me ajudar, o que só confirmaria minhas piores suspeitas sobre o controle dela. Quando eu já estava perdendo as esperanças e planejando o meu próximo passo, ouvi o barulho do carro dele estacionando em frente à minha casa. Senti um alívio momentâneo, achando que finalmente o meu Lucas tinha voltado e que a verdade sobre o nosso vínculo venceria a barreira daquela namorada. Mas a minha alegria durou pouco, pois o que vi em seguida foi uma cena montada para me desmoralizar. O Lucas não apareceu sozinho, ele trouxe a Camila a tiracolo, como se ela fosse a sombra dele que eu não consigo espantar. Ela entrou na minha sala segurando um kit de primeiros socorros ridículo e me olhou com uma cara de pena que me deu náuseas imediatas. Eu ignorei a presença dela completamente, mantendo o foco total no Lucas, e estendi a mão pedindo dinheiro para que eu pudesse resolver a suposta emergência. Eu esperava que ele me entregasse o valor e que pudéssemos conversar a sós, como parceiros de vida que resolvem seus problemas longe de intrusos. Mas a Camila, com toda a sua audácia, tomou a frente da situação antes que ele pudesse abrir a boca. Ela disse com aquela vozinha cínica que o Lucas tinha contado sobre a minha emergência, e que eles acharam melhor chamar uma ambulância por precaução. Ela ainda teve o descaramento de dizer que os paramédicos deveriam chegar logo para me levar ao hospital e garantir que eu recebesse o tratamento adequado. Eu surtei na mesma hora porque a intenção dela era óbvia, expor a minha manobra e me fazer parecer uma louca na frente do Lucas. Mandei ela calar a boca imediatamente e disse que aquele era um assunto particular entre mim e o Lucas, algo que uma novata como ela jamais compreenderia. A tensão na sala era palpável, e eu sentia o ódio dela emanando em cada palavra de falsa preocupação. O Lucas parecia horrorizado, mas não com ela, e sim com a minha reação legítima de defesa contra aquela invasão de privacidade. Ele me olhou como se eu fosse um bicho estranho, esquecendo-se de todas as vezes que eu o acolhi quando ele estava na pior. Em um momento de lucidez, ele mandou a Camila esperar no carro, o que me deu uma pequena esperança de que ele finalmente ia me ouvir. Achei que tinha vencido aquela batalha e que ele ia me pedir desculpas por ter trazido aquela garota para a nossa intimidade. Mas o que saiu da boca dele em seguida foi um veneno que eu nunca esperei provar, uma ameaça direta contra a minha liberdade. Ele me disse, com uma voz fria e cortante, que se eu voltasse a fingir outra emergência médica, ele chamaria a polícia por assédio. Eu não conseguia acreditar que o homem que eu considerei meu melhor amigo estivesse usando termos jurídicos contra mim por causa de um simples teste de atenção. Ele disse que estava exausto das minhas manipulações baratas, e que a Camila foi quem o convenceu de que eu estava apenas tentando extorquir dinheiro dele. É impressionante como uma pessoa consegue mudar tanto em tão pouco tempo, trocando a lealdade de anos por uma paranoia alimentada por uma namorada possessiva. Eu estava apenas tentando salvar a nossa amizade e ele me tratou como uma criminosa. Tentei explicar que tudo o que eu fiz foi por amor e por medo de perdê-lo para aquela sanguessuga, mas ele nem quis ouvir. Ele saiu da minha casa batendo a porta, deixando-me ali sozinha e desamparada, enquanto a ambulância que a Camila chamou estacionava na porta. Tive que passar pelo constrangimento de explicar aos paramédicos que não havia emergência nenhuma, enquanto via o carro do Lucas se afastar com ela no banco do passageiro. A humilhação foi completa e planeada nos mínimos detalhes por aquela garota para me destruir socialmente. Eu me tornei a piada da vizinhança por culpa de uma trama orquestrada por alguém que me odeia sem motivo. Passei o resto da noite chorando de raiva e de impotência, percebendo que o Lucas está totalmente perdido no labirinto mental da Camila. Ela conseguiu o que queria, me transformar em uma ameaça pública aos olhos dele para que ele sinta medo de mim. É uma tática de isolamento clássica, onde a vítima passa a ver seus verdadeiros aliados como inimigos perigosos. Eu sou a vítima de uma conspiração amorosa onde o prêmio é o controle total sobre a vida e os recursos de um homem bom. O fato de ele ter mencionado a polícia mostra que ela já está preparando o terreno para me tirar de cena permanentemente.
O que mais me revolta é a ingratidão de um homem que recebeu tudo de mim, meu tempo, meus conselhos, minha imagem e agora me descarta como se eu fosse lixo. Ele se esqueceu de quem ele era antes de mim, um cara sem graça que ninguém olhava duas vezes. Eu dei a ele o brilho de estar ao lado de uma mulher poderosa, e ele me retribui com ameaças de prisão. A Camila deve estar rindo agora, sentindo-se a grande vitoriosa por ter conseguido me humilhar de forma tão baixa. Mas ela não sabe que eu sou resiliente e que não vou entregar o meu melhor amigo assim tão fácil para uma amadora. Sinto que o cerco está se fechando e que a Camila está ganhando terreno a cada dia que passa. A ameaça do Lucas de chamar a polícia é apenas o reflexo do medo que ela instilou nele, como se eu fosse capaz de fazer algum mal para a pessoa que eu mais amo. Eu só queria os R$ 1.000 para garantir que eu pudesse continuar mantendo o padrão de vida que ele sempre me proporcionou. Se ele não consegue ver que isso é uma forma de carinho, então ele realmente não merece a amiga maravilhosa que tem. Vou precisar ser mais estratégica agora, pois a guerra subiu de nível e eu não pretendo ser a única a sofrer as consequências. Comentários da atualização 2. Usuário Anônimo diz: a Camila foi genial chamando a ambulância. Nada expõe melhor uma mentira de emergência médica do que profissionais de saúde de verdade batendo na porta. Beatriz, você tentou dar um golpe e o tiro saiu pela culatra da forma mais satisfatória possível para quem assiste de fora. Resposta da OP: ela não foi genial, ela foi pérfida e calculista, usando um serviço público para me causar constrangimento social. Ela só fez isso porque sabe que não consegue competir comigo no campo da lealdade e precisava de um truque barato para me queimar. Usuário Anônimo 2 diz: fingir emergência médica para extorquir R$ 1.000 é crime em muitos lugares. O Lucas está certíssimo em ameaçar com a polícia, porque você claramente não conhece a palavra limites. Você não quer amizade, você quer um refém financeiro. Resposta da OP: amigos de verdade não processam uns aos outros por mal-entendidos emocionais, isso é coisa de gente pequena. Ele só disse aquelas atrocidades porque tem um veneno constante sendo destilado no ouvido dele todas as noites pela Camila. Atualização 3. Já se passaram 10 dias desde que a situação atingiu o nível das ameaças policiais e eu percebi que não dava mais para agir com sutileza ou testes indiretos. A situação exigia uma postura firme e decisiva, pois o Lucas estava escorregando por entre os meus dedos como areia fina. Eu precisava colocar as cartas na mesa e fazê-lo escolher entre o passado sólido e glorioso que construímos e o presente incerto e duvidoso que aquela garota representava. Liguei para ele com o coração acelerado, mas com a voz carregada de uma autoridade que só quem tem a razão consegue ter. Eu sabia que aquele seria o momento definitivo da nossa história de 5 anos. Sem rodeios, eu dei o ultimato que qualquer pessoa em sã consciência daria em uma situação de desrespeito como a que eu estava vivendo. Eu disse: ou ela ou eu, Lucas. Ou você termina agora mesmo com essa sanguessuga manipuladora e volta a ser o amigo que realmente se importa com as minhas necessidades, ou eu saio da sua vida para sempre. No fundo, eu esperava ouvir um suspiro de pânico do outro lado da linha, uma súplica para que eu não o abandonasse. Eu tinha plena convicção de que ele perceberia que sem o privilégio de ser o meu simp e me servir, a vida dele perderia todo o brilho e propósito. Houve um longo silêncio no telefone. Um desses silêncios que parecem durar uma eternidade e que eu interpretei como o momento em que ele estava criando coragem para admitir o erro. Eu já estava mentalmente preparando a lista de compras que ele teria que pagar para se redimir por todo esse estresse das últimas semanas. Imaginei que ele me pediria desculpas de joelhos e que a Camila seria apenas uma lembrança amarga e rápida na nossa trajetória. Eu estava pronta para perdoá-lo, desde que ele mostrasse o arrependimento adequado e restabelecesse os meus piques e mimos imediatamente. No entanto, quando ele finalmente falou, a voz dele não tremia de medo, mas sim de uma determinação fria que me gelou a espinha. Ele disse: Beatriz, eu percebi que por 5 anos eu não fui um amigo, eu fui um caixa eletrônico para você. Aquelas palavras foram como um insulto à nossa conexão espiritual, reduzindo todo o meu suporte emocional a uma transação financeira. Ele continuou dizendo que a Camila era a única pessoa que já se preocupou em perguntar como foi o dia deles sem emendar um pedido de dinheiro logo em seguida. A ingratidão dele ao comparar a minha presença ilustre com a mediocridade daquela garota foi o ponto mais baixo da nossa conversa. Ele não parou por aí e disse, com todas as letras, que escolhia a Camila e que não queria que eu o procurasse nunca mais. O som do telefone desligando na minha cara foi como o encerramento de um ciclo onde eu fui a única que realmente se dedicou. Eu fiquei olhando para o aparelho, em choque absoluto.
sem conseguir processar que ele realmente teve a coragem de me descartar por causa de um rostinho novo e algumas perguntas banais sobre o dia dele. Ele trocou uma rainha por uma plebeia que só sabe fingir bondade para roubar o que eu levei anos para cultivar. O sentimento de injustiça é tão grande que eu mal consigo respirar sem sentir uma pontada de ódio pela forma como fui tratada. Eu dei a ele o privilégio de me servir, de estar próximo de alguém com o meu nível de sofisticação, e ele trata isso como se fosse um fardo. O Lucas é um ingrato que não merece nem metade do esforço que eu fiz para mantê-lo nos trilhos. Ele vai se arrepender amargamente quando a Camila tirar até o último centavo dele e ele perceber que não tem mais ninguém para lhe dar ordens e dar sentido à sua existência vazia. Passei as horas seguintes tentando ligar de volta, mas ele bloqueou o meu número, o que prova que ele está com medo de ouvir a verdade. É a tática dos covardes, fugir quando não tem argumentos para sustentar suas decisões ridículas. Ele sabe que eu tenho razão sobre a Camila e que a escolha dele foi baseada puramente em uma ilusão hormonal passageira. A nossa amizade não era uma conta bancária, era um investimento no futuro dele que ele decidiu liquidar de forma desastrosa. Eu sou a vítima de um homem que não aguentou a pressão de ser o que eu precisava que ele fosse. A minha casa parece mais vazia agora que eu sei que não tenho mais o meu provedor oficial, mas o que mais dói é a traição moral. Eu confiei nele para ser o meu suporte eterno, e ele me trocou por uma garota que provavelmente nem sabe qual é o perfume favorito dele. A Camila deve estar comemorando agora, achando que venceu a guerra, mas ela só herdou um homem quebrado e confuso. Eu estou aqui, com a minha dignidade ferida, mas com a certeza de que fiz tudo o que podia para salvar um ingrato de si mesmo. O mundo é um lugar cruel para mulheres que sabem o que merecem e não têm medo de pedir. Agora estou pensando em como vou reorganizar a minha vida financeira sem o aporte constante que o Lucas garantia. É um estresse que eu não deveria estar passando se ele tivesse mantido a sua palavra de que faria qualquer coisa por mim. A traição dele tem um custo prático e eu estou sentindo isso na pele a cada boleto que chega e que ele não está mais aqui para pagar. A Camila é a grande culpada por essa desestabilização da minha paz e eu espero que o destino trate de cobrar dela cada lágrima que eu derramei hoje. O Lucas é apenas um fantoche nas mãos de uma mestre da manipulação. Vou manter a minha cabeça erguida, porque eu sei que o meu valor não depende da aprovação de um cara que escolheu a mediocridade. Ele vai rastejar de volta, eu tenho certeza disso, mas quando ele voltar, o preço para minha amizade será muito mais alto. Ele vai ter que provar que merece estar na minha presença novamente depois desse abandono covarde. Por enquanto, vou focar em encontrar alguém que entenda que a minha amizade é um presente caro e que deve ser mantido com muito investimento. O Lucas perdeu a chance de ser o escolhido para sempre e agora é apenas mais um nome na lista de pessoas que não aguentaram o meu brilho. Comentários da atualização 3. Usuário Anônimo diz: você deu a ele a estratégia de saída perfeita com esse ultimato. Parabéns, Beatriz, você facilitou o trabalho do Lucas de te tirar da vida dele para sempre. O bumerangue voltou tão forte que te deixou sem o amigo e sem o banco. Resposta da OP. Ele não teve estratégia nenhuma, ele apenas seguiu o roteiro que a Camila escreveu para ele como um bom cachorrinho obediente. Ele está cometendo o erro da vida dele e vai perceber isso no momento em que precisar de um suporte que só eu sei dar. Usuário Anônimo 2 diz: eu dei a ele o privilégio de me servir é a frase mais narcisista que já li nesta rede. O Lucas finalmente percebeu que a Camila o trata como um ser humano, enquanto você o tratava como um caixa eletrônico com pernas. Que bom que ele escolheu a felicidade. Resposta da OP. Vocês romantizam a mediocridade e chamam isso de felicidade, mas a verdade é que ele era muito mais valorizado ao meu lado. Ele é um ingrato que não soube honrar o cargo de confiança que eu depositei nele durante 5 longos anos. Atualização 4. Já se passaram 3 semanas desde que o Lucas tomou a decisão mais estúpida da vida dele e o desterro ao qual fui submetida está completo. Tentei manter a minha dignidade e procurei o nosso grupo de amigos em comum para contar a minha versão dos fatos e mostrar como Lucas me abandonou por uma garota qualquer. Eu esperava que eles ficassem do meu lado, afinal, todos viram como eu sempre fui a alma daquele grupo e como Lucas sempre foi o meu satélite. No entanto, o tiro saiu pela culatra de uma forma que eu jamais poderia prever em meus piores pesadelos. Descobri que o nível de vilania do Lucas e da Camila chegou ao ponto de eles compartilharem prints de todas as nossas conversas privadas. Aparentemente ele mostrou para todo mundo as capturas de tela da minha emergência médica e a lista detalhada de todos os pedidos de Pix que eu fiz no último mês. Ele transformou a nossa intimidade e as minhas necessidades legítimas em uma espécie de dossiê para me queimar com os nossos amigos.
É de uma baixeza sem tamanho usar segredos de uma amizade de 5 anos para tentar ganhar pontos com as outras pessoas. Todo mundo no grupo me bloqueou sem me dar o direito de defesa, como se eu fosse um monstro e não a pessoa que sempre animou os encontros deles. Um deles até teve a audácia de mandar uma última mensagem me chamando de tóxica e parasitária, antes de me excluir da vida dele. Estou sentada no meu apartamento agora, cercada por um silêncio que chega a doer, e a realidade da minha situação começou a se tornar insuportável. Minha Netflix foi cancelada hoje porque o pagamento automático no cartão do Lucas não passou, obviamente, e eu não tenho como pagar por conta própria agora. Não tenho ninguém para me dar uma carona para o shopping ou para me pagar um jantar quando estou deprimida. Sinto-me como se tivessem arrancado o chão debaixo dos meus pés por causa de uma vingança orquestrada por uma garota invejosa e um homem manipulado. Eu sou a verdadeira vítima dessa história toda, sofrendo as consequências de ter amado demais um amigo que não valia nada. Para piorar a minha humilhação, recebi prints de outras pessoas mostrando que o Lucas e a Camila foram vistos em um resort de luxo neste fim de semana. É exatamente aquele resort para o qual eu pedia para ele me levar há anos, alegando que precisávamos de um tempo de qualidade para fortalecer nossa amizade. Ele sempre dizia que era muito caro ou que não tinha tempo, mas agora ele tem tudo isso para gastar com ela. Ver as fotos dele sorridentes naquele lugar é a prova final de que ele está gastando o meu dinheiro ou o dinheiro que deveria ser meu com uma estranha. É um roubo emocional e financeiro que está sendo esfregado na minha cara através das redes sociais. Ele está vivendo a vida que ele me deve, usando os recursos que sempre foram destinados ao meu bem-estar para agradar uma oportunista que não fez nada por ele. Eu estou completamente sozinha, sem amigos, sem provedor e sem a vida de privilégios que eu levei anos para estabilizar. A Camila conseguiu tudo que era meu e ainda saiu por cima, passando a imagem de namorada perfeita enquanto eu sou vista como a louca da história. É uma injustiça divina que eu não consiga reverter essa situação agora que todos se voltaram contra mim por causa de algumas mensagens fora de contexto. O mais irônico de tudo é que o Lucas deve estar se sentindo um herói, achando que se libertou de algo, quando na verdade ele apenas mudou de dona. A Camila agora tem o controle total sobre ele e eu não estou mais lá para protegê-lo das garras dela. Ele vai descobrir, tarde demais, que a liberdade que ela oferece é apenas uma coleira mais curta e dourada. Enquanto isso, eu sofro as consequências de ser uma mulher fiel aos seus princípios de lealdade em um mundo que prefere mentiras convenientes. Minha geladeira está vazia e o meu orgulho está ferido, mas a minha mente continua focada no fato de que eu fui traída por quem eu mais ajudei. Tentei mandar um e-mail para o Lucas, já que é o único canal que ainda não foi bloqueado, implorando para que ele pare com essa crueldade e lembre de tudo que vivemos. Eu disse a ele que estou passando por dificuldades reais e que a Camila não vai cuidar dele como eu cuidei quando o dinheiro acabar. Mas ele nem sequer respondeu, mostrando que o seu coração se transformou em pedra sob a influência daquela mulher. Ele prefere ver a sua melhor amiga na miséria a admitir que cometeu um erro ao me descartar daquela forma pública e humilhante. A frieza dele é algo que eu vou carregar como uma cicatriz eterna na minha alma. Às vezes me pego olhando para o celular, esperando aquele barulho de notificação de Pix que trazia tanta paz para o meu dia a dia. Mas agora o que recebo são apenas avisos de cobrança e o silêncio de quem antes me adorava. É difícil aceitar que uma pessoa pode ser tão influenciável a ponto de apagar 5 anos de história por causa de alguns meses de namoro. Eu era o sol da vida dele e agora ele prefere viver na sombra de uma relação baseada em mentiras e gastos excessivos no resort. Ele está desperdiçando o futuro dele com alguém que só o quer enquanto ele tiver saldo na conta bancária. Minha única consolação é saber que a verdade sempre aparece, mesmo que demore mais do que eu gostaria. Um dia, a Camila vai mostrar as garras e o Lucas vai se lembrar de que existia uma mulher que o amava de verdade e que só queria o seu melhor. Ele vai olhar para trás e ver o rastro de destruição que deixou na minha vida e sentirá um arrependimento que dinheiro nenhum poderá curar. Até lá, eu terei que sobreviver a esse isolamento forçado, sabendo que fui a única pessoa honesta em um jogo de cartas marcadas. Eu fui boa demais para um homem que só sabia ser um simp, e que não aguentou a responsabilidade de ser o meu porto seguro. Vou encontrar um jeito de me reerguer, nem que seja para mostrar para ele que eu posso brilhar mesmo sem o patrocínio dele. Mas a dor de ver ele vivendo a vida que era para ser nossa, naquele resort luxuoso, é algo que eu nunca vou esquecer. Ele me deve cada centavo daquele passeio e cada momento de felicidade que ele está tendo com ela. Eu sou a vítima injustiçada, a amiga traída e a mulher que foi roubada de seu destino por uma interesseira profissional.
O Lucas fez a sua escolha, e agora eu sou a única que restou para contar a verdadeira história de como a ganância de uma estranha destruiu a amizade mais bela do mundo.